Bem, vamos lá então, né? Bem, gente, desculpa tá publicando a aula no mesmo dia, tá? Da prova. Mas nada diferente, eu dividi em 4 etapas aqui. Nada diferente do que eu falei ao longo de todas as aulas, né? Longas aulas, né? De quase 2 horas aí, né? Cansei bastante vocês aí. Então, tá aqui a disciplina de Física 3. Não vai mudar o padrão e estilo de prova, que eu já apliquei antes, tá? Eu falo nessa modalidade, né? Nessa modalidade aqui, né? Não presencial. Então tá aqui. A prova eu separei ela em 2 fases, né? Sendo a primeira fase 5 questões objetivas relativas àqueles 3 experimentos, né? Então tá aí, 20 pontos, ok? E a segunda fase, né? Tudo em 2 horas. Não esqueça que são 2 horas de prova, né? Tem início hoje às 9 horas da noite e vai até às 23 horas de hoje, né? A segunda fase de questões dissertativas, né? No valor de 35 pontos, beleza? Bem, esses 20 mais 35, né? Totalizando os 55 pontos, foi decidido em conjunto, né? Não é de autonomia, né, de cada um dos professores, não, ok? Bem, com né, a nova modalidade aí, teve que pesar mais, né, e a maior parte dos pontos é, tiveram que ser jogados em cima da avaliação, ok? Então tá aí. Não esqueça que você tem 2 horas para realizar as 2 etapas, né? Infelizmente, você não tem 2 horas para uma e 2 horas para outra, ok? E os documentos que são de exigência também serem disponibilizados aqui, que as orientações sobre a segunda chamada, espero que ninguém precise fazê-la, né? Formulário, né? E a declaração do motivo pelo qual, né, ocasionou a segunda chamada aí. Tranquilos? Bem, então vamos lá, né? Bem, falei que seriam 4 etapas, né? Eu vou falar sobre essa nossa parte aqui de potencial, né, que acabou gerando um experimento. Vou falar dos conceitos iniciais do que é uma resistência, o que é uma voltagem, né, uma corrente elétrica. Vou dar sequência, né, na primeira lei aí, segunda lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Vou dar sequência e vou falar um pouquinho, vou discutir o gráfico que foi até gerado no experimento, não exatamente esse, mas no mesmo estilo, né? Esse aqui está muito teóricozinho, bonitinho. E falar, pegar um circuito. Eu peguei um circuito mais completo, que aí eu falo tudo que eu tenho que falar sobre o circuito. Beleza? Vamos lá então. O que eu poderia cobrar de uma situação como essa daqui? Ou o que eu devo saber sobre uma situação como essa daqui? Tá? Bem, primeira coisa é o seguinte. Essa carga isolada aqui, essa carga positiva aqui, ela é capaz de gerar em volta dela, principalmente um campo, né? Aqui eu tenho aqui uma linha de campo, né? Que coincide com a direção, que também é o campo, né? Poderia ser, posso imaginar o campo aqui em algum ponto e vai acompanhar essa linha, né? Ele vai acompanhar essa linha aí. Por convenção, como a carga é positiva, o campo é saindo. Se fosse uma carga negativa, eu faria esse vetor apontando para ela. Ótimo. Então eu tenho linhas mais próximas aqui no início da carga e tem linhas mais afastadas aqui ao longo da carga. Essa densidade de linhas, né? Densidade de linhas, né? Não deixa de reforçar um conceito, né? Que é possível ver lá na equação, né? Na formulazinha lá de campo elétrico, beleza? Que depende do meio que está em volta dessa carga, obviamente que depende da carga, e a distância. À medida que eu vou afastando dessa carga, esse meu campo vai diminuindo em valor, certo? E eu percebo isso até nas linhas, é uma segunda maneira de perceber isso. À medida que as linhas vão ficando mais distantes, obviamente, né? Eu estou afastando da carga, isso acontece quando eu afasto, o campo diminui. Então é um segundo olhar aí para essa diminuição, essa relação entre o campo, né, e a distância, beleza? Eu vou tentar evitar ficar teórico aqui, tá? E essas linhas pontilhadas são as linhas de equipotenciais, são linhas de potenciais. Ao longo dessa linha aqui que tem o mesmo raio, né, eu tenho o mesmo potencial. E esse potencial vai mudando, né? À medida que eu vou afastando, né? Tem a equação também que fala sobre o potencial, né?
ela é muito parecida com o campo, né? Na verdade, é só tirar o D ali ó, ao quadrado, eu tenho um potencial, né? Que depende, obviamente, também do meio, só que não é um vetor, não é uma grandeza vetorial, né? E eu dependo da distância. E essa é uma coisa teórica importante, né? Que esse potencial ele pode ser um potencial positivo, como eu vou desenhar ali agora, e pode ser um potencial negativo. Ele não é um vetor, mas ele depende do sinal da carga, tá? Não tem relação, né? Ficou parecendo que tem relação uma coisa com a outra, né? Obviamente que ele não é um vetor, como é o campo aqui, tá? Ele é o conceito mesmo de potencial, não posso esquecer, é trabalho, não posso deixar de falar, obviamente, é o trabalho, é a energia necessária, nem tem um quezinho ali, hein? Até agora eu só falei do quezão aqui, ó, da minha carga que está gerando um campo, consequentemente está gerando um potencial em volta dela. É a variação, a energia que eu gasto para transportar uma carga naquela região, naquele campo, né, que está esse campo, caso você coloque uma cargazinha aqui, ó, vamos colocar uma carga positiva aqui, ó, né? Vamos colocar uma carga positiva ali. Só para manter a legenda aqui, vamos botar uma carga positiva aqui, ó. Se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai sofrer. Aí sim, se eu colocar uma carga de prova, uma carga de teste aqui, ela vai sofrer a ação de uma força, nesse caso de repulsão, né? E essa força vai deslocar, né? Se eu abandonar essa carga, essa força vai deslocar esse quezinho para longe aqui do quezão. Então, essa energia necessária para esse transporte tá nesse conceito aqui de potencial. Beleza? Ótimo. Então, quando eu for gerar esse potencial aqui, ó, digamos que aqui fosse um potencial de 60 watts, né, volts, perdão, volts. Aqui eu já cairia um pouco, 50 volts, né? Aqui essa linha já seria uma linha de, é como se fosse níveis de energia, né? Até lembra, né? Aí aqui já vai caindo à medida que eu vou afastando, né? À medida que eu vou afastando dessa carga até estar longe o suficiente para esse potencial ser zero, beleza? Então, como que eu descobri esses valores 60, 50, 40? Tirei da minha cabeça, não. De certa forma, né? Eu utilizei essa fórmulazinha aqui, ó. Como se eu tivesse calculado para cada distância, para cada raio que você se encontra, né, de distância aí do quezão, da carga central, é possível determinar um potencial elétrico para isso, ok? Ótimo, então. Então eu já sei que existe uma região que pode influenciar e atuar sobre uma carga de prova, um quezinho, certo? Como que pode? Bem, mostrei a carguinha positiva e se eu ponho uma carga negativa aqui, ó, em alguma outra região qualquer, ó, também vai sofrer a ação de uma força, só que agora é de atração. Então ela vai ser atraída, essa carga vai ser atraída, né? Eu posso pensar em termos de energia, ela vai, ó, tem uma força atuando sobre ela. Força atuando sobre ela. Ela tem uma massa. A consequência dessa força atuando sobre ela ali, ó, sem nenhuma outra força para interferir, vai gerar uma aceleração. Uma aceleração, né, é uma variação de velocidade. Uma variação de velocidade é uma variação de energia cinética. Então tem um gasto, tem uma energia envolvida aí para deslocar quem? Para deslocar esse quezinho, né? Então isso é o potencial, tá? Então o que que eu vamos seja práticos aqui. O que que eu vou cobrar? Eu vou colocar, por exemplo, posso colocar alguns pontos aqui, como por exemplo, deixa eu colocar aqui ponto, alguns pontos, por exemplo, ponto A, está num determinado nível aqui, ó, uma linha de potencial. A ponto B está no mesmo potencial, certo? Aí um ponto C aqui, por exemplo, ó, tá certo? Observe que o meu Qzinho, eu não coloquei Qzinho lá, né? Observe que o meu Qzinho aqui, ó, minha carga de prova, ela tá nessa linha aqui que tá no ponto A e no ponto B. Então posso falar que o potencial dela lá é 30 volts, né? É o mesmo potencial de B, de A e da minha carguinha lá. E essa última aqui, esse Qzinho positivo aqui, tá no último potencial que é o 10. Já dá para fazer muita coisa aí, tá? Uma delas seria
Qual que é a diferença de potencial? Posso perguntar qual que é a diferença de potencial entre dois pontos? Tá? Já está mais básico, mas não deixa de ser uma coisa, né, importante aí para perguntar. Beleza? Posso perguntar coisa demais aqui, né? Então vamos lá. Posso te perguntar qual que é a diferença de potencial entre dois pontos? Ponto A e B, por exemplo. Né? Que seria o potencial de A menos o potencial de B. Porém, vocês viram que eles estão, né, são pontos da mesma linha, né? Então não tem diferença de potencial. Se eu perguntar qual é o potencial de A, né, que é o mesmo potencial de B, que seria no caso aí 30 volts, é uma coisa. Existe um potencial lá, existe um nível de energia lá, tá ok? Não existe na verdade uma diferença de energia entre A e B. Então tá aí. Outra coisa que eu poderia perguntar é a diferença de potencial entre B e C, tá? Então vamos lá, entre B e C. Vamos fazer um potencial entre B e C aqui, ó. BC. Seria o potencial de B menos o potencial de C. Lá no experimento, o que nós fizemos? Na verdade, nós pegamos um campo não uniforme e fomos calculando. Construímos esse gráfico aqui, ó, né? Calculamos esse gráfico aqui, eu vou até mostrar ele depois. Calculamos esse gráfico aqui, beleza? Bem, eu vou dar um exemplo depois, né? Exatamente idêntico ao experimento. Então tá aí, se eu fizer essa diferença, qual que é o potencial de B? 30 volts, menos o potencial de C, que é 10. Deu um potencial positivo, né? Um potencial positivo de 20 volts, certo? Então tá aí, ó. O que acontece? Tá aqui, o potencial de BC é um potencial de 20 volts. Tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte, ó. Vou imaginar que a carga, o Qzinho aqui positivo está saindo do ponto, saiu, né, lá do nível A e foi para o nível C, né? Qual que seria a energia necessária? Bem, a energia necessária, né, para você sair de B para C é o trabalho realizado entre esses dois pontos, né, de B para C, para transportar aquela cargazinha. Então, se eu perguntar qual que é a energia elétrica, energia potencial, é a mesma coisa, né? Vai ser essa diferença potencial que eu acabei de calcular vezes a carga. Vou ter que te falar qual que é o valorzinho da carga aqui, digamos 3 nanocoulomb. Então, vezes 3 vezes 10 a 9, a menos 9. Então, daria uma energia de 60 nanojoules, né? Vezes 10 a menos 9 joules. Beleza? Então, daria uma energia gasta, né? Ele faria isso espontaneamente, viu que a energia deu positiva? Então, ele faria isso espontaneamente. Se você tenta fazer o contrário, espontaneamente então é positivo. Se você tenta fazer o contrário, essa energia dá negativa, tá? Mas da onde que vai surgir, né? Então, de onde que vai corrigir, colocando na nomenclatura mais adequada aí, né? Mas de onde que vai surgir esse valor negativo, cara? Só porque você inverteu, em vez de sair de B para C, vai sair daqui, ó, de B para C, você fez o contrário. É porque se eu fizer o contrário aqui, ó, o meu potencial vai dar menos 20. Se eu fizer VC, se eu fizer VC menos VB, vai dar menos 20, vai ficar 10 menos 30. Então já o menos vai sair daqui. Se eu contrariar a tendência natural da carga, eu vou achar um valor negativo, uma energia negativa de fora. Por quê? Porque o único jeito dessa carga, esse Qzinho, chegar próximo de Qzão aqui é alguma força externa. Porque forças internas é de atração ou repulsão. Então a negativa vai vir espontaneamente na direção de Q e a negativa e a positiva vai espontaneamente afastar de Qzão, ok? Outra coisa que eu poderia cobrar aqui, tá? Seria, por exemplo, sair do ponto A, né? Movimentei aqui à vontade, ok? Saí do ponto A aqui, movimentei à vontade aqui, mas parei no ponto B. Então essa trajetória estranha que eu desenvolvi aqui, ó, né? Não tem a menor diferença. O importante é o ponto de onde eu saí, né? E o ponto que eu cheguei, que não há diferença de energia, tá ok? E sair do ponto A, né? Sair do ponto B,
né? Vamos destacar aqui. Sair do ponto B e chegar ao ponto C é a mesma coisa que sair do A e chegar no ponto C. Por quê? Porque a diferença de potencial é a C, né? Que é, né, o potencial de A, que é 30, menos o potencial de C, que é 10, que deu os 20 lá de cima, é a mesma coisa que o potencial de B, que também é 30, né? E menos o potencial de C, que é 10. Então os potenciais são os mesmos, né? Então sair de A e ir para C é a mesma coisa que sair de B e ir para C. Ou seja, a trajetória aí não é importante, né, na questão. Tranquilos? Bem, isso aqui eu ainda posso falar de campo uniforme, eu vou falar. Então vamos imaginar isso aqui. O campo agora eu já estou em um campo uniforme. Vamos imaginar que eu estou aqui numa placa de referência na placa 0, por exemplo, supor. Opa, não, perdão. Aqui, bem, eu posso considerar que eu estou gerando, tem uma placa que ela está gerando esse campo em volta, seria uma placa positiva, né? Porque o campo está indo para a direita. Como eu posso imaginar duas placas, inclusive, né? Aí o que você tem? Você tem uma placa. Lembra que nós fizemos isso no experimento com um papel milimetrado no fundo e colocamos duas placas de zinco, uma do lado da outra aqui. Ok? Eu até tenho essa imagem aqui, ó. Foi exatamente isso aqui que nós fizemos, olha lá. Então é isso que eu estou tentando reproduzir agora, certo? Pegamos lá, inclusive pegamos aqui uma extremidade aqui, nós medimos lá, né? Era o potencial de 5 volts, né? Lembrei aqui o valor. Uma placa 5 volts, a outra placa zerada. Beleza? A outra placa zerada. Beleza? Em função dessa diferença E a gente foi medindo aqui, à medida que a gente ia andando aqui, se eu não me engano, a cada 2 centímetros, né? Fomos andando aqui a cada 2 centímetros e medindo esse campo, né? Qual que era o objetivo nosso aqui, né? O objetivo era, eu vou pegar um valor diferente aqui, tá? Era pegar a placa lá de 100 volts, né? E a gente percebendo que essa placa, que essa voltagem ia caindo, né? A voltagem ia caindo, tá certo? 3. Então, vamos cair diferente aqui. Então, ela ia caindo. Então, aqui daria 9 volts, 80 volts, 70 volts, 60 volts, 50 volts, 40 volts, 30 volts, 20 volts, 10 volts e ia zerar lá na última placa, né, na última linha lá, por exemplo. Então nós fomos medindo isso aqui, ó, fomos medindo qual era o potencial para cada distância, né? Então foi possível, inclusive, construir um. Que gráfico seria esse, né? Seria um gráfico de voltagem, né? Volts. Chegamos a construir esse gráfico em função da distância em metros, né? Digamos que eu estou aqui pulando 20 centímetros, talvez, aqui, ó. Então, eu vou chegar à conclusão que vai surgir uma medida que eu for calculando aqui, o potencial, né? Do zero até um determinado valor, eu vou ter o quê? Um gráfico de voltagem, que é a voltagem proporcional, à medida que eu vou aumentando a distância, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, do ponto A o ponto C, por exemplo, vai aumentando o potencial e vai aumentando a distância. São grandezas proporcionais. Eu cheguei a colocar essa fórmula agora há pouco, né? Depende do campo, que é uniforme, não vai mudar. Então o que, que sobrou para mudar aqui? Só sobrou para mudar a voltagem e a distância, né? Ou seja, o campo ele é constante. E um dos objetivos aqui é calcular esse campo, né? Como que seria para calcular esse campo, né? Digamos que aqui o zero eu pulei, então aqui seria 0,2 metros, né? 0,4 metros, e assim por diante, tá certo? Então ia aumentando aí 2 em 2, por exemplo, tá? Aí eu iria calculando, por exemplo, vou calcular aqui potencial de 1 sobre, né, que daria o campo. Então vamos pegar um potencial qualquer, vamos pegar o de A. Seria um potencial de 20, aí ele já estaria a distância de quê? 0,4, né? Se eu pegar o carinha B, ele já está no 60, e aqui a distância já seria o quê? 0,8, 0,10, 0,12.
Bem, voltando aqui, né? Não é 0,12 não, perdão. Como é que é 0,12, né? Como é que o negócio diminui, né? Do nada. É 1,2. Então, se você fizer esses cálculos aí, 20 dividido por 0,4 vai dar 500. Né? Estou falando de quê? De volts por metro. Ou seja, campo. Se você dividir por 60 por 1,2, vai achar quanto? 500 volts. Que também é o quê? Pegar o V, dividir pela distância, que é o campo, obviamente, eu sei, mas é a inclinação também. Então, você pegar esse gráficozinho aqui, calcular a inclinação, aí virou física experimental. Ó. Inclinação, aí a gente está falando de qual que é o significado da inclinação aqui? Vai ser o campo, né? E aí eu vou perceber que essa reta aí mostra que tem alguma coisa constante, e a única coisa que está constante aqui é o campo elétrico. Tranquilos? Então isso aí praticamente é a primeira parte, né? Campo elétrico é a primeira parte da aula de revisão, porque ela contempla o assunto de um dos experimentos. Beleza? Agora nós vamos passar para a segunda parte, ok? Que consiste em... Bem, é uma aula de revisão, não vão se perder então, né? Não vou explicar a teoria toda, né? Como que eu cobraria isso aqui? Lembra que eu falei sobre como construir, que é a segunda lei. Essa aqui é a segunda lei de Ohm, né? Segunda lei de Ohm. Então, como construir a nossa resistência? O que, que vai mudar nesse material aqui, ó? Nesse metal, né? Nesse material que vai influenciar na minha resistência elétrica. Bem, o material que eu utilizei, obviamente, vai influenciar muito, quantidade de átomos, elétrons livres e tudo mais, o comprimento de fio que eu escolhi e a área. Vai influenciar como? Resistência diretamente proporcional aqui e a área inversamente proporcional. Então eu vou calcular aqui qual que seria a resistência aqui, ó. Resistência aqui seria o ρ, que é 1. Que resistência estranha, né? Seria o ρ, que é 1. O ρ aqui, que é 1, né? O comprimento, que é 9. Deixa eu melhorar isso aqui. Você pode falar assim, mas cara, a unidade está errada, não está não? Tá, que seria... tem que estar todo mundo em centímetros, todo mundo em metros, ou todo mundo em milímetros, né? Usualmente, geralmente é o metro, mas aqui, para o que eu quero calcular, não vai fazer diferença. Então, isso aqui é o ρ, né? O comprimento 9 centímetros e a área 20 centímetros ao quadrado. Então já cortou centímetros todos aí, né? Então vai ficar 9 dividido por 20. Então vai me dar uma resistência igual a 0,45 ohms. Opa, esse canetinha não está ajudando. 0,45 ohms. Essa é a resistência elétrica do primeiro material aí, ok? Beleza. Tá, aí na tabela 2, situação 2, eu faço o quê? Mesmo ρ, mudei o comprimento e mudei a área, vixe, mudei duas coisas. Posso calcular de novo aqui rapidinho, ou simplesmente eu posso olhar o seguinte, comprimento diminuiu 3 vezes, então divide aquele ali para mim por 3. Então a nova resistência, né, inicialmente, a nova resistência, ela vai ser 0,15. Dividir aquele ali por 3 porque o comprimento caiu, foi dividido por 3. Mas a área foi dividida por 2. E a área é inversamente proporcional. Se eu dividir a área por 2, minha resistência vai ficar 2 vezes maior. Faz sentido isso? Faz menor raio, né? Vai ficar mais apertado aqui para poder passar e a minha resistência vai aumentar. Então, multiplique isso aqui por 2. Então, no final das contas, a minha resistência vai ficar o quê? 0,30 ohms. Se calcular vai dar certo? Lógico que vai. Né? Claro que vai. Você vai pegar o R aí, o ρ, que é 1, comprimento, que é 3, e vai dividir pela área, que é 10. Né? 3 dividido por 10, 0,3 ohms. Fechou? É isso aqui, não tem segredo, tá? Era mais uma teoria. E como que eu vou cobrar, de certa forma, essa teoria? Estranho eu falar que eu vou cobrar uma teoria. Bem, é o suporte, né, e o pré-requisito para a experiência de física. Então, né, eu tenho que cobrar o que, que seria construir o material, escolher o material, né, escolher o comprimento, escolher a área aí, tranquilo? Segunda fase, terceira parte da revisão é a primeira lei de Ohm,
acabei de falar a segunda lá, né? Primeira lei é o V, voltagem. É aquela mesma lá atrás? É, aquela mesma lá. Só que lá era eletrostática, né? Aqui já é eletrodinâmica. Já estou falando de corrente elétrica, né? Então a forma de calcular é diferente. Então o R vezes I. Essa é a minha primeira lei, né? Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Ok? Então tá aí, primeira lei de Ohm. Não, mas o que é isso, né? Bem, é um gráfico de voltagem em função da corrente. Então é voltagem em função da corrente. Então, se eu estou fazendo voltagem em função da corrente, se eu calcular a inclinação desses gráficos, eu vou achar a resistência. Ok? Resistência. Outra coisa que eu percebo aí, que a inclinação, né, resistência, que a inclinação desse gráfico aí, né, olha eu falando de inclinação novamente, né? Mostra que é uma reta, né? Claro aqui. Então, o meu R aqui é constante. E um R constante significa um R ômico, né? Significa que o resistor é ômico. Ômico, ok? Então ele não vai durante o meu experimento, né? Não vai, ele não vai, o R não vai variar, certo? Imaginou se a resistência da minha residência mudasse com o tempo, né? Eu passaria a gastar mais ou menos energia com os mesmos dispositivos ligados, né? O que não faria, o que não seria bom, né? Fazer sentido, faz. O que não seria bom, né? Então essa resistência aí, né? Mostra que V e R são proporcionais. Se você dobrar a voltagem, você vai dobrar a corrente elétrica que está passando no circuito. E assim por diante. Triplicar vai triplicar a corrente e seu R não vai mudar. Tá certo? Então aqui seria materiais diferentes. Sei lá, material A, material B, né? E o que é diferente nesses materiais aí, né? Justamente a inclinação. Então aquele cara que tem a maior inclinação, né? Que é o carinha A, com certeza. Opa. Aquele cara que tem a maior inclinação, com certeza ele tem a maior resistência, né? Depois viria o carinha B e depois viria o de menor inclinação, né? Então em ordem decrescente aí, né? Seria essa daqui. A inclinação aqui está referente a uma grandeza importantíssima que eu acabei inclusive de calcular lá na segunda lei que fala sobre resistência. Tranquilos? Então é simples assim, eu estou na verdade aplicando essa formulazinha que eu vou precisar, né, uma teoriazinha, mas lá nos meus experimentos lá eu gerei um gráfico, né, eu poderia inclusive calcular essa resistência, né? Eu gerei um gráfico de voltagem em função da corrente. Escolher um ponto qualquer aqui, ó, esse aqui para calcular a resistência de A, esse aqui para calcular a resistência de B, esse aqui para calcular a resistência de C, calcular pelo menos uma, né? Calcular uma que está mais fácil aqui, ó, a C, porque bateu o número inteiro aqui, ó. Então, eu vou jogar o VRI para ela. Então, a voltagem de 2 volts para uma resistência que eu não sei, gerou uma corrente de 8 mili, tá? Não esquece não, 8 mili, 10 a menos 3, né? Então, a minha resistência aí vai ser 2 dividido por 8, vai ser uma resistência gigante aí, 8 menos 3, o menos 3 passa para cima, então vai ficar então, aqui vai dar 2 por 8, né? 0,25 vezes 10 a terceira, né? Ohms. Então minha resistência aí, né, vai ficar uma resistência de 250 ohms. Então tá aí a resistência, ok? Tá aí a resistência. Então o que eu fiz aqui? Falei um pouquinho da primeira lei, né? Falei o que é um resistor ohmico, falei dessa proporcionalidade aí, tá? E falei de inclinação, né? Inclinação do gráfico aí, inclinação do gráfico. Qual que é o significado físico dessa inclinação? Determinar a resistência. É possível determinar a resistência de cada um deles aqui, ok? Baseado justamente nisso aí, né?
E fui no gráfico aqui, no material ceia, e calculei a resistência dele. Então não vou cobrar nada diferente disso aqui, beleza? Olhar um gráfico desse, observar quem tem maior resistência, ou calcular a resistência, ou você construir o gráfico aí e calcular a inclinação desse gráfico, tá ok? Então isso daí, já até perdi a conta aqui, já seria a nossa quarta parte, né? Eu falei que eu ia dividir por 4, mas essa divisão minha por 4 deu 5, né? Que surgiu um gráfico intermediário aqui, que foi aquele que eu fiz do potencial, tá certo? Eu fiz um de potencial que também é V, só que lá no potencial, para descobrir o campo, eu coloquei em função da distância. Mas a ideia em si, né, de calcular a inclinação e achar um significado, que lá era o campo, né, e aqui, como eu estou falando de corrente, né, voltagem e corrente, o significado é outro, né, o significado é o de resistência. Tranquilos? Então, próxima e última parte. Bem, eu não vou cobrar aí, ó, os circuitos que inclusive nós utilizamos lá para ilustrar o que foi feito no experimento, né? E eu peguei o mais completo. Lá nós fizemos não tanta lâmpada assim, né? 6 lâmpadas, né? Lá nós fizemos com 3 resistências em série, 3 resistências em paralelo, né? E analisamos o básico mesmo, que é o que? Identificar a corrente de cada um, né? Perceber que a corrente de cada um, perceber que a corrente de cada um, né? Perdão, que a corrente de cada um aqui, se eu somar a corrente que passa em cada ramo desse aqui, né? Cada segmento desse aqui, ó, esse segmento de cima, mais esse segmento de baixo, mais esse segmento do meio aqui, né? Mais esse de baixo aqui, eu vou ter a corrente total, que é o que esse amperímetro, que eu chamei de amperímetro D aqui, vai medir. Então eu posso medir as correntes individuais, posso medir a corrente total, né? Posso medir as voltagens, né? As voltagens de cada ramo ou de cada lâmpada, né? E posso calcular do sistema todo, né? O sistema todo tá fácil, né? Que é essas 3 pilhas, essas 3 baterias aqui de 9 volts. Bem, eu vou explorar o máximo que eu posso explorar aqui. Os circuitos que foram feitos nos experimentos são circuitos até mais simples, né? Mas simples visualmente, né? Porque aqui também não tem nada de complicado aqui não. Qual que é a voltagem total? Eu sempre vou me basear na primeira lei, né? VRI. Qual é a voltagem total aqui, né? Voltagem total aqui é de 3 vezes 9, ali, né? 27 volts, certo? 27 volts. Acho que vou ter que até que recorrer a um circuito em série também, né? Para ajudar aqui. Então, 27 seria a voltagem total. Qual é a característica? O que significa esses 27? Significa que no polo positivo aqui, ó, eu tenho uma diferença de energia de 27 volts. Eu tenho um potencial, eu tenho uma energia de 27 volts. Bem, amperímetro é um cara de resistência, é o ideal, né? De resistência zero. É um cara que não interfere, não consome, não influencia na medida da corrente elétrica. Então ele não é nada aqui, né? Em termos de influência, que ele não é. Então ao longo do fio aqui, ó, não tem ninguém para consumir. Então esses 27 que eu acabei de colocar aqui, é os 27 que estão aqui, ó. Aqui tem um ponto, tem 27, que está sendo compartilhado entre cada ramo desse aqui. Do outro lado, que é o zero, onde minha carga vai chegar ali, o zero também, uma chave sem resistência. Aqui colocou resistência infinita porque está aberta. Você fechou, ela não tem resistência, né? Ela deixa passar. Então, se você for olhar aqui, ó, ao longo desse exame, não tem nada para poder influenciar aqui, ó. A diferença é que aqui os 3 pontos são iguais, estão juntos, né? Aqui eles estão separados. Então, a voltagem do lado de cá, qual é? Zero. Qual que é essa daqui? Zero. Essa daqui, zero. A diferença é que lá está tudo junto. Então, olha no cara de cima, esse carinha aqui, ó. Esse ramo aqui de cima. Ele está entre o quê? 2 pontos. Um ponto que é zero e um ponto que é 27. Então, qual que é a diferença de potencial para a lâmpada 1 e 2? Se você pegar a lâmpada L1 e L4, L1 e L4 aqui, ó, tá? Eu chego à conclusão que eu tenho uma diferença de potencial de 27 volts para ela. Essa é uma característica da ligação em paralelo, né? É a mesma para todo mundo. O ramo do meio que também ele está entre 2 pontos, 0 e 27. O de baixo, 0 e 27. Então eles têm a mesma diferença de potencial. Como nesse caso
a resistência aqui é 10 e a resistência aqui é 10, tá? São lâmpadas idênticas, então eu sei que na lâmpada 1 eu tenho individualmente ali, né? Eu tenho uma voltagem da lâmpada 1, vou chamar de V1, da metade, né? Que vai dar os 13,5 volts. E, consequentemente, para a lâmpada 4 eu também tenho a voltagem de, que eu vou chamar de 4, né? De 13,5 volts, certo? 13,5 volts, tá? Se eu jogar o VRI tanto para uma quanto para outra, né, como eu sei as resistências delas, tá? Eu já tenho condição de saber qual que é a corrente, tá? Então vamos fazer isso então, né? Só para não ficar juntando muita informação, vamos lá, só para elas. VRI para qual? Qualquer uma. Vamos pegar a 1. A 1, ela tem uma voltagem de 13,5, né? Ela tem uma resistência de 10 e eu vou descobrir qual que é a corrente que está passando lá. Está passando uma corrente de 1,35 amperes. 1,35 amperes. Obviamente que ela está em série com L4, então também está passando em L4 a mesma, né? A mesma corrente. O cara, se eu tivesse juntado as duas, L1 com L2, né? Vamos complicar, L1 com L2. Se eu tivesse juntado L1 com L4, perdão, né, daria uma resistência ali naquele ramo ali, como está em série, né? É só somar, né? Está em série, é só somar, de 20 ohms. Aí se eu jogasse o VRI, ia dar certo, Carlos? Né? Jogar o VRI aqui. Bem, aí como você pegou as duas lâmpadas, elas juntas têm 27 volts. Como você pegou as duas lâmpadas juntas, tem 20 ohms. Aí você acharia a corrente de quanto? Você acharia uma corrente de 27 dividido por 20. Que daria uma corrente de quanto? 1,35. Né? Daria a mesma corrente, obviamente. O bacana desse VRI, né? Dessa primeira lei aqui, que ela pode ser usada para um dispositivo ou para mais de um dispositivo ou para o circuito todo. Né? Como são todas a mesma característica, aqui vai medir 1,35 amperes, aqui vai medir 1,35 amperes, são todas lâmpadas idênticas, e aqui 1,35 amperes, ok? Então, vai me dar uma corrente total de quanto? Quanto que vai marcar aqui? Só somar todo mundo, que vai dar 4,05 amperes. Mas vai dar isso mesmo? Ué, se eu fizer essa conta, VRI, voltagem total, opa, aqui, né? Voltagem total, tá todo mundo em paralelo, tá todo mundo sujeito à mesma voltagem. Resistência total, aí esse ramo aqui, se eu somo, né? 20 ohms. Esse ramo aqui eu somo 20 ohms. E esse ramo de baixo eu somo 20 ohms. O que aconteceu com o circuito? Ele ficou assim, ele ficou com uma resistência, representando a lâmpada, né? De 20 ohms. No meio aqui ele ficou com outra resistência de 20 ohms. E aqui ele ficou com uma resistência de 20 ohms. Todo mundo ligado a uma bateria de 27. Inverti os polos aqui, né? Não tem nada a ver, não. Então aqui eu fiquei com 20 ohms aqui, 20 ohms aqui, 20 ohms aqui. E aqui 27 volts. Agora eu tenho o que? Eu tinha duas em paralelo, em série, por isso que eu somei, né? Como eu comentei aqui. Somei, somei, somei. Agora tem três em paralelo. Então como é que eu faço com três em paralelo? Três resistências em paralelo? Eu somo os inversos, né? Estão lembrados? 1 sobre RP, ó, lá no cantinho. É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Tá? Mas como são todas iguais, tem um macete aqui, é só pegar uma e dividir por 3.
tá? Então eu vou ter essa resistência aqui. Ohms, vou deixar até em fração. Essa é a minha resistência total. Então é essa resistência total que eu vou jogar lá agora para achar a minha corrente total. Confirmar os meus 4,005 aqui. Então a minha resistência vai ficar 20 dividido por 3 vezes I. Então fazendo essa conta toda aí, né, vai ficar 3 que multiplica 27, multiplicando ao quadrado ali, e passando 20 dividindo, vai dar 81 dividido por 20, que vai dar os 4,05 amperes ali, ó. Então, confirmou direitinho a minha corrente total, né? Que era só a soma de todo mundo lá, beleza? Só isso, tá? Então tá aqui a minha corrente total, beleza? Então tá aí. Então foi possível fazer o que aqui? Calcular, perceber como que a corrente, a voltagem se distribui, né? Inclusive aqui, né? Individualmente aqui, como está em série, é só dividir, né? Como está em série, porque eu dividi porque os 27 por 2 porque são idênticas, né? Senão eu teria que dividir proporcionalmente. Quem tem maior resistência precisa de mais de uma maior diferença de potencial, senão a mesma corrente não passa lá, certo? Então eu usei a fórmula VRI para achar a corrente passando em apenas uma lâmpada, e depois eu usei o VRI para saber se fosse eu pensasse na lâmpada nas duas, né? Como é que seria? Aí eu calculei, achei a mesma coisa, né? Como as outras lâmpadas são iguais, eu fui lá e repliquei para as outras e deduzi que a corrente total, né, medida pelo amperímetro que está aqui logo na saída, né, da bateria, né, eu fui lá e confirmei jogando o que? O VRI de novo, só que agora para geral, né, a voltagem paralela é sempre a mesma. Peguei a resistência geral zona total, né, que é a resistência que eu fui resumindo, juntei essas duas, virou uma só de 20, juntei essas duas, virou uma só de 20, e aí foi, beleza? Então, basicamente é isso aí. Eu só vou improvisar aqui o circuito em série, né? Para poder falar de um circuito em série também, beleza? E se eu for improvisar, por que não improvisar de uma forma mais bacana, né? Usando o recurso aqui do PET, do FET, né? Que eu posso montar aqui o circuito que eu quiser. Então, vou montar aqui um circuito em série, colocando as lâmpadazinhas em série aí, ó. Tá certo? O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Deixa eu separar isso aqui. Como assim? O que eu tô querendo fazer? Calma. O que eu tô querendo fazer aqui? Apaga pra lá. Uma corrente só pra, né, perceber que, na verdade, essa corrente, a corrente que vai passar em uma, não tem opção aqui, tem que ser a mesma que vai passar em todas, né? Então vou colocando minha lâmpadazinha aqui. Certo? Vou colocar aqui. Posso colocar uma resistência aqui, um amperímetro aqui também, né? Vocês estão cansados de ver que elas são iguais. Desci aqui, colocar um interruptorzinho aqui e colocar minhas baterias. Vou colocar só para ficar igual a outra lá, vou colocar 3 baterias. Né? Então tá aqui. Posso ligar direto lá, tá? Não vai mudar nada não, mas tem gente que tem cada um com sua mania, né? Então tá aí, ó. 3 lâmpadas. Esse amperímetro está medindo a corrente total, porque depois que sai daqui da pilha não tem nenhum caminho, nenhuma opção, nenhum outro ramo aqui, ó, o outro fio de cobre para poder dividir a corrente. Então ele também mede a corrente total. Só que pensa num cano aqui passando energia, passando água, né? É o meu fio de cobre passando meus elétronzinhos aqui bonitinho. Então não tem opção, vai medir tudo a mesma coisa. Então vamos colocar valores aí, vocês vão ver que são os mesmos valores, 3 lâmpadas de 9 volts, 3 baterias de 9 volts, 3 lâmpadas de 10 ohms e aqui eu tenho meu voltímetro de prontidão aqui. Liguei aqui. Bacana.
tem minha corrente circulando aí. Minha corrente, né, a corrente que está saindo da bateria é a mesma que passa em cada uma delas. A voltagem, como que a voltagem se distribui? Aqui eu tenho uma diferença de energia, né, de 27 volts. Qual é a energia, a diferença lá em cima? Bem, observe que aqui não tem resistência nenhuma. Eu vou acompanhando o fio aqui, tem resistência nenhuma. Em tese, o amperímetro também não deve ter. Aqui é a mesma coisa, ó, né? Então cheguei do lado de cá, continuo com meus 27. Bacana. Vamos pegar aqui, vamos medir só da lâmpada 1, 9 volts. Beleza? Vamos medir só da lâmpada do meio, 9 volts. É bom que elas são iguais, né? Então elas dividiriam proporcionalmente cada uma delas, ok? Tá vendo? Ah, tá, Carlos. E se uma delas é diferente? Mas vamos lá. Se eu mexer na resistência de uma delas, eu vou aumentar aqui, ó. Vou dobrar a resistência da que está no meio. Tá? Eu vou dobrar a resistência de quem está no meio aqui. Nossa, é muito preciso esse negócio. Né? Vou dobrar aqui, vou colocar 20. E para ver o que, que acontece. Bem, minha corrente já mudou, né? Ela caiu porque agora tem uma barreira aqui que é 2 vezes maior que as outras lâmpadas. Na verdade, essa barreirazinha que eu coloquei aqui, ela é a soma das outras duas, né? Então agora já mudou totalmente. A voltagem que eu tenho na lâmpada 1, 6,75. Obviamente que eu vou ter a mesma voltagem na última lâmpada, porque ela tem a mesma resistência. Então o resto está na onde? Né? Tem 6,75 para a primeira, 6,75 para a segunda. Soma aí para gente, 13,5. Então o que, que sobrou para essa daqui? Só ela precisa de 13,5 também. Ó. Se você pegou a 1, ela precisa de 6,75. A última, 6,75. A outra, que é a soma das duas, precisava da soma né, do dobro de voltagem. Então ela precisa de mais voltagem, por quê? Esse 0,68 amperes aqui, gente, que passa na primeira, tem uma dificuldade. Obviamente essa corrente tem uma dificuldade para passar aqui, porque eu tenho uma resistência lá de 10 ohms, ok? Beleza, mas a dificuldade que essa mesma corrente tem de passar nessa daqui é maior a dificuldade. E ela tem que passar, então para passar aqui eu tenho que dar mais energia. Características do circuito em série. Se você somar a voltagem da lâmpada 1 com a voltagem da lâmpada 2 e com a voltagem da lâmpada 3, vai me dar o quê? Opa. Vai me dar o quê? Vai me dar a voltagem total, que é os 27. Outra característica importantíssima, corrente elétrica, é a mesma. Teve uma quedinha aqui, né? Leve aí, né? Vamos desprezar ela aí. Então, porque só do lado de cá, entre os dois amperímetros, tem 30 ohms. Entre a bateria e o primeiro amperímetro, só tem 10 ohms. Entre os dois amperímetros, tem 30, 3 vezes mais. Né? Então, deu uma quedinha aí, sim. Ok? Mas a gente vai desprezar isso. Então, característica importante, a corrente é a mesma. Tá? E lá no circuito em paralelo, não era a mesma. Tá certo? Não era a mesma. Desculpa aí. Não era a mesma, tá? Pelo contrário, era diferente. Vamos fazer aqui rapidinho? Então, olha só. Lógico que a aula presencial é melhor, né? A aula ao vivo, perdão. Sem dúvida, né? Mas aí a gravada dá para encurtar o caminho um pouco, né? Aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, né? Então, colocar meu outro aqui. Posso colocar aqui, ó. Eu costumo fazer tudo certinho demais, mas aqui, ó, eu posso simplesmente pegar esses fios e unir aqui, ó. Vou unir esse do meio, né, esse ponto, esse aqui de baixo e esse aqui jogar aqui, ó, todo mundo no mesmo ponto, né? Eu acho que até simplifica um pouco mais o circuito. Esse cara aqui é a mesma coisa, esse aqui é a mesma coisa e esse aqui é a mesma coisa. Pronto, tem um circuito em paralelo. Fechei aqui, tudo funcionando bonitinho, né? As 3 baterias de 9 volts. O amperímetro que mede a corrente que acabou de sair aqui, 8,10. E amperímetros para calcular cada uma das correntes das lâmpadas lá. As lâmpadas são iguais, né? Então 2,7, 2,7, 2,7. Se eu somar as correntes, obviamente que eu tenho a corrente total. Beleza? Vamos fazer uma alteração aqui, como eu fiz lá no circuito em série.
Vamos dobrar, né? A mesma coisa que eu fiz lá. Vamos dobrar. Só para ficar bonitinho aqui. Vamos dobrar. Dobrar. Né? Dobrar. 20 ohms. A do meio. Quando eu ligo aqui, obviamente, o que vai acontecer? Todas têm a mesma diferença de potencial, né? Se eu pegar aqui, ó, todas têm a mesma diferença de potencial. Deixa eu ligar aqui. Ou seja, tem lá 27, certo? 27. Aí, ó. 27. Essa é a característica que eu já mencionei, né? Do circuito em paralelo. Ó. A de cima está com 27, a do meio está com 27, mesmo tendo o dobro da resistência, não tem nada a ver. E essa aqui de baixo, a mesma coisa. Certo? Beleza. Vamos lá então. Deixa aqui medindo aqui no cantinho. Aqui, ó. Né? Pra você ver que não vai mudar. Agora, mas olha o que aconteceu. Nós temos aqui, assim, continuou 2.7 lá na de cima e na de baixo. Isso é interessante, porque como eu tinha disponível aqui, ó, 8.1, né? A gente tem que tomar cuidado para você não falar assim, opa, 8.1. Aí você colocou a mais difícil lá no meio. Então você foi lá e fez o seguinte, ó. Não, queimou a lâmpada do meio aqui, ó. Parou de funcionar. Ah, eu tava passando aqui, Carlos. Quanto que tava passando aqui? 6 alguma coisa, 6,75. E agora? Agora vai passar os 6,75 para as outras duas, não, hein? As outras duas, elas não podem mudar, tá? As outras duas, deixa eu melhorar isso aqui. As outras duas, elas precisam de 2.7. Se você passar mais do que isso, ela vai queimar. Se você passar menos, ela não vai ter o brilho para o qual foi fabricada, né, para ter. Então, o que vai mudar é isso. Então, lógico que tem que ser. Já pensou se aquela corrente redistribuísse? Não faria sentido, né? Só para a concessionária de energia elétrica. Porque você ia ligar uma lâmpada, ou três, ou duas, ou 10, e a corrente seria a mesma, né? O que não procede. Então, você diminuiu uma aqui, obviamente que você diminuiu a necessidade geral, só que você continua alimentando a que está ligada com a mesma diferença de energia, olha lá, os mesmos 27, ok? Ela está passando a mesma corrente, apresentando o mesmo brilho. Então, quando você acrescenta as outras lâmpadas, a única coisa que você mudou, na verdade, foi que no geral eu preciso de mais energia, tá? Mas as lâmpadas iguais conduzem a mesma, precisam da mesma corrente. A do meio, como eu dobrei a resistência e a diferença de potencial é a mesma para as três, né? Característica importante aí. Essa daqui caiu bem a corrente, né? A corrente que está passando aqui é a metade, né? Porque dobrou a dificuldade, né? A resistência, né? Então por isso que caiu a corrente aí, tranquilos? Então, se eu tirar ela do circuito, eu vou ficar com 2.7 mais 2.7, 5.4, que é a corrente total agora. Beleza? Então é uma característica importante aí, né? O brilho mudou? Bem, o brilho é o mesmo porque eu estou fornecendo para elas a mesma voltagem aqui. Beleza? Tranquilos? Então acho que não deu distinção entre o brilho aqui não. Essa daqui mudei as especificações dela, né? Então tá aí. Né? São essas características. Então o que eu estou pedindo para a prova, né? Vamos ser mais específicos. Esquece que é uma aula de revisão, não é de teoria, né? Perdão. Eu estou cobrando justamente esses cálculos. É calcular a corrente de cada um, né? De cada circuito aqui, sabendo qual é a resistência, é fácil fazer isso. Beleza? Como assim? Como que seria? Sei que todos os valores já estão aí na tela, mas você sabe que a voltagem total é 27. Então, como que seria na prática, na prova? Eu tenho que te falar quais são as resistências, né? E eu tenho resistências em paralelo aqui. Eu vou pegar as duas iguais, tá? As duas resistências iguais, 10 e 10, eu posso juntá-las? Posso. Vai ficar um circuito assim, ó. Eu vou juntar as duas, então vai ficar uma no lugar delas e vou deixar essa do meio aqui quietinha, tá certo? Vou deixar do meio quietinha, tá? Aí desce pra cá, ó, onde é a sua bateria, né? Eu sempre inverto os polos aí. Essas duas aqui de cima eu vou juntar e vou deixar essa aqui é os 27 volts, esse daqui é os 20 volts, e essa daqui de cima com essa daqui de baixo, como elas são iguais, está fácil de juntar, elas são paralelas.
são iguais. Então é só pegar uma e dividir por 2, tá? 5 ohms. Então eu vou colocar no lugar dessa aqui 5 ohms. Então eu peguei a de cima, tá? Juntei com a de baixo, deu 5 ohms, coloquei lá. Agora eu tenho duas diferentes, mas em paralelo. Eu posso fazer aquele 1 sobre 5 mais 1 sobre 20, mas eu posso dar uma simplificada aqui e fazer o quê? Produto pela soma. Então é 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20, né? Então vai ficar 5 vezes 20, vai dar 100 dividido por 25, que vai dar 4 ohms. Ok? Então minha resistência total agora ela é de 4 ohms. Reduziu bastante, né? É uma característica também do circuito em paralelo, né? Que mais que eu posso fazer? Já achei. Agora eu vou no VRI para achar qual que é a corrente total, né? Então a corrente total ela vai ser o que? Vai ser VRI. Então a voltagem total é 27. A resistência eu acabei de calcular, que é 4 vezes a corrente. Então a corrente total vai ser os 27 dividido por 4. 28 por 4, hein? Quase, hein? 6,75 amperes. Então essa é a corrente total, tá? 6,75 amperes. Como que eu faço para descobrir as demais, qual que é a corrente que passa só no carinha de baixo? É a mesma que passa no de cima, né? Mas como que eu faço para descobrir? E a do meio? Bem, lembra que aqui está ligado no polo negativo, que é 0 volts. Aqui é 0 volts. O outro está ligado no polo 27. Do lado de cá é 27 volts. Então qualquer uma que você pegar aqui, ela tem 27 volts. Aí você joga o VRI só para ela, né? Mais fácil pegar de baixo, por exemplo, ou de cima, né? São iguais. V, RI. Qual que é a voltagem? 27. Qual que é a resistência? 10 vezes a corrente. Então você vai ver que a corrente dela é 2,7 amperes. Como a lá de cima é a mesma resistência, então ela também tem que ter os 2,27. Então 2,27 com que 2,27, perdão, gente. 2,7. Então 2,7 com 2,7 vai dar 5,4 amperes, passando na de cima e passando na de baixo. Como eu descobri que é 6,75 a total, então menos 5,4 que eu sei que está passando na de cima e na de baixo, sobraram o que está passando lá do meio, ó, 1,35 amperes, né? Só que a anta escreveu na onde a cara da anta aparece. Então, a corrente total, né, é 6,75 amperes. Que mais? Aí eu achei, né, lá de cima mais a lá de baixo, menos 5,4. Aí sobrou lá 5,4, né? 5,4. Aí sobrou para do meio 1,35 amperes. Tá vendo? Dá para ir chegar, né? Você poderia jogar o VRI só para do meio, que a voltagem é a mesma, né? A voltagem é 27, a resistência que é o dobro. Então, daria 27 dividido por 20, que daria 1,35 amperes. Tranquilos? Então, o objetivo é realizar esses cálculos. Você viu que a única fórmula que eu usei aqui para todo tipo de circuito, né, foi unicamente, exclusivamente o VRI, né? Eu não usei outra fórmula senão o VRI. Tranquilos? Então uma boa prova e durante os estudos aí da tarde até chegar 9 horas da noite, eu estou à disposição. Beleza? Um abração para todo mundo aí.